Bom dia a todos, é uma alegria imensa estar aqui no Rio de Janeiro. Obrigada pelo convite, agradecer à BDF, parabenizar colegas de mesa, meu mestre professor Paulo Scaff, né, o presidente da academia, né, que tenho a honra de fazer parte, e para falar sobre a questão do voto de qualidade. Estamos vivendo tempos estranhos, muito estranhos. Cada julgador entende que a justiça é o que ele pensa, seja administrativa ou judicial. Então, hoje é difícil para a gente que trabalha como advogado, como parecerista, saber como é que caminha a jurisprudência, que hoje ela caminha assim, amanhã assim, depois assim. Né? Então, a gente fica meio desnorteado quando vai trabalhar. Por isso que eu acho que é importante a gente buscar a base do nosso sistema, da nossa ordem democrática, da nossa ordem jurídica. O que é que ela queria dizer quando colocou esses postulados? E aí eu adianto o seguinte: eu não entendo que o voto de qualidade seja inconstitucional. A forma como ele é executado é que é inconstitucional. E aí eu vou passar a mostrar algumas coisas para vocês. Vamos pensar o que é o crédito tributário. Do lado do fisco, ele faz a lei, faz o lançamento unilateral, e isso aí é que é importante. Ele faz o lançamento do crédito tributário de forma unilateral, constitui esse crédito. Depois, ele propõe a aplicação de penalidade de acordo com o que está no 142, né? E ele acusa assim, não adianta dizer, como vários têm parecer da Procuradoria, dizendo que não há uma acusação, a figura da acusação é diferente do contribuinte. Ora, quando alguém diz para você que você comete uma infração, ele está lhe acusando de haver cometido uma infração e, muitas vezes, na maioria das vezes hoje, ele estende isso para a área criminal. Muito bem. E, ao final, ele julga esse lançamento que ele constituiu e vai para a primeira instância, que normalmente mantém, vai para o Conselho Contribuinte, chega na Câmara Superior, porque aí, quando alguém diz, eu tive uma decisão favorável na Câmara Ordinária, eu digo, sim, e aí, o que é que a Câmara Superior pensa? Porque quando chega lá que se resolve. Muito bem. E do lado do contribuinte, é coisa que tem que se pensar hoje muito. Antigamente, a gente tinha aquele lançamento por homologação, lançamento de ofício, lançamento com ela, que vocês estão carecas de saber, mas hoje o contribuinte, praticamente em 100% dos casos, ele lê a lei, interpreta e aplica. E anos depois, chega lá o fisco e diz, não gostei de sua interpretação. Porque hoje, inclusive, mudando a interpretação dele, ele chega lá e diz, não gostei de sua interpretação, hoje isso é crime. Então, há uma dúvida entre o que o contribuinte achou e a autoridade achou. Né? Por quê? Porque hoje, praticamente, quem constitui o crédito tributário é o contribuinte. E chegamos nos tribunais administrativos, que aí vem outra questão. A composição do CARF, paritária e número par. Ora, quando você tem um número par de julgadores e é dado o poder de um mesmo julgador votar 2 vezes, aí reside a inconstitucionalidade, porque viola todo o sistema da imparcialidade, que é a base do nosso sistema jurídico. Então, se alguém pode votar 2 vezes, no final das contas, prevalece o que se alguém quer? Por quê? Porque ele não vai modificar o que votou da primeira vez. Inclusive, quando ele dá o segundo voto, nem fundamenta. Ele simplesmente diz, acompanho desempate pelo voto de qualidade. O que significa também a nulidade, porque ele não motiva. Porque o segundo voto, ele teria a dizer por que está indo pelo desempate e pelo pensamento dele. Muito bem. Pitágoras já dizia, tudo são números. E quanto a números, não tem argumento, números são números. Né? E aí você vai olhar o seguinte, julgamento do CARF, foi o primeiro, esse foi o próprio CARF que fez, o observatório, lá ele dizia, julgamentos favoráveis à Fazenda Nacional, voto de qualidade, 80%, 88%, voto por maioria, 51%, voto por unanimidade, 49%. E aí nós temos o voto de qualidade. A primeira turma, 93%, a segunda turma, 82%, e a terceira turma, 99%. Ou seja, o observatório diz que 100% dos votos de qualidade são favoráveis à Fazenda. Muito bem. A Fazenda ela tem tido vitória em 77% dos casos. Ou seja, aquele contribuinte que apurou, interpretou e fez a declaração e o pagamento do tributo, unilateralmente, ele sozinho, sem orientação, porque as soluções de consulta não saem quando vem muito tarde, e agora a moda é dizer que a solução de consulta ela é ineficaz, né?
Então, não serve de orientação. E depois chega a autoridade fiscal no seu legítimo dever de fazer a constituição do crédito tributário e diz o seguinte: a sua interpretação está errada. Então, a partir daí, nós temos duas pessoas divergindo da opinião que se configura lá em cima quando você vê as autoridades que estão lá compondo o CARF, exatamente metade favorável ao contribuinte e metade contrária ao contribuinte. E o presidente do CARF, que é o representante da Fazenda Nacional, ele simplesmente vota novamente e mantém o crédito tributário. Aqui nós temos, veja, a questão do indúbio pró-contribuinte, ela não é nova, o CARF aplica. É uma das bases do nosso sistema. Né? Na dúvida, será sempre a favor do contribuinte. Só que, com relação à questão do empate, ela não coloca. E aí, o que é o indúbio pró-contribuinte? Veja, lá na Bíblia já existia, né, exatamente a questão de que não faça acusação falsa nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei, e aí seria Deus dizendo, né, aquele que fizer essas coisas más. Ou seja, eu ainda acho que vai pretinho para o inferno aquele que fizer essa condenação. Mas a parte da questão religiosa, na Grécia, a gente já tinha lá, em caso de empate, o réu era sempre vencedor. Temos até a questão da deusa Atena, naquele caso, acho que era de Orestes. Era Orestes lá, né, professor? Esse café, me auxiliei. Está no seu lado. Então, ele simplesmente, ela, né? E vem daí o famoso nome, voto de Minerva, né? Porque ela era Atena, lá para a Grécia, Minerva, sei lá, professor Scar fala isso aí. Muito bem. Então, isso não é novidade. Desde a origem do que se pensou em julgamentos, existia que a dúvida sempre será a favor do inocente. E o Supremo? O Supremo tem voto de qualidade. Se é inconstitucional, não. Como é que ele se processa? Temos o grande exemplo da ação penal 470, que foi do Mensalão, que o ministro Aires Brito, simplesmente, ele se recusou a aplicar um poder que o regimento dava, porque ele entendia que seria imparcial ele decidir por essa fase. Vamos entrar na área tributária. Veja, na área tributária nós temos o nosso sistema tributário, ele vai todo, a partir da nossa Constituição, né, e aí fica aquela questão que a Constituição hoje está sendo muito flexibilizada, né, e aí eu fico apavorada quando eu vejo falar em flexibilização, né, porque a gente flexibiliza um lado do jeito que... Quando é do lado da gente é outro, mas quando não é. Muito bem. Então, o 112 diz, a lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidade, interpreta-se de maneira mais favorável. Texto expresso de lei. Aí vem a interpretação. Não, mas aqui é só para infração, só para penalidade. Bom, eu estou lendo a lei tributária que define infrações. Se a gente olhar na área dos impostos, a gente não tem, por exemplo, que na área penal, assim, matar 30, não sei quantos anos. A gente é assim, adquirir renda, pagar imposto sobre a renda. Ora, quando você não paga, aí você comete a infração, tem a penalidade. Então, a gente não tem muito as infrações descritas no tipo. Né? Então, muito bem. Existe previsão legal expressa. Então, isso não tem dúvida. E aí nós vamos lá para o 70.235. Veja, o julgamento. Aí diz, em caso de empate, terão voto de qualidade. Leram? Em caso de empate, terão voto de qualidade. O que é que veio dizendo o regimento? Cabendo ao presidente, além do voto ordinário, o de qualidade. Então, se eu penso que o voto de qualidade não é inconstitucional, a lei está perfeita. Onde é que está o problema? Na forma da composição, que foi o regimento interno, que não é lei, que deu o poder do duplo voto. E aí o duplo voto, sim, é ilegal, é inconstitucional, é imoral, só não engorda porque não tem calorias. Mas o que é que acontece? É inconstitucional porque você fere um princípio basilar jurídico, que é exatamente a imparcialidade. Ora, a igualdade, ambos os lados têm que ser julgados por julgadores imparciais com o mesmo poder de voto. A partir do momento que eu digo que um julgador só poderá decidir tudo, porque sempre em caso de empate, o presidente... Então, é melhor acabar o colegiado e deixar só o presidente votar. Né? Então, muito bem. Então, aqui nós temos um problema. Aí vem os argumentos contra que estão lá nos pareceres. O 112 é norma penal do direito tributário. Acho ótimo esse negócio, porque norma penal tributário, é o seguinte, é crime mesmo. Aí vem assim, acusado é diferente de contribuinte. Eu não vejo essa distinção. Acusado é o contribuinte que cometeu infração. Empate não é dúvida. Essa é ótima. Empate não é dúvida. Opiniões estão divididas. O que é opiniões divididas?
né? Então, veja só, se a opinião está dividida é porque o colegiado, aquele lançamento, aquela constituição do crédito que ele fez, e eu repito, sozinho, interpretando a lei como ele achava, e vai para o julgador na instância final, e uma parte pensa do jeito e outra pensa do outro. Para mim, isso é dúvida, né? É legal, porque é previsto no regimento interno no CARF, então, a legalidade, como disse o professor Fábio, é um argumento muito frágil, que o voto de qualidade está previsto lá. A composição do CARF e o voto duplo é que está no regimento. Voto de qualidade, confirmar a pressão de legalidade, é amplamente usado em processo administrativo, o contribuinte derrotado no CARF pode ir para o judiciário. Esse é um argumento de peso. Mas o peso é perdido exatamente quando você diz o contribuinte sempre poderá ir ao judiciário. Por quê? Porque quem constituiu unilateralmente e quem julgou foi a Fazenda. Então, se a própria Fazenda, os julgadores dela, dizem que o contribuinte tem razão, não teria sentido ela mesma ir contra o próprio julgamento. Daí por quê? O artigo 5º da Constituição, eu aprendi lá nos bancos da faculdade há pouco tempo atrás, que eu sou jovem, né, professor? Aí o que é que acontece? Artigo 5º é para proteger o cidadão do poder. Não teria sentido você fazer artigo 5º para o próprio poder. É exatamente a proteção que você dá em relação ao poder do Estado. E não existe suspeição por presunção no direito brasileiro. Esses são os argumentos favoráveis contra contra o contribuinte e a favor do voto de qualidade. A favor do indúbio pró-contribuinte. Princípio republicano, esse é fundamental. Qual é o princípio basilar do nosso sistema, da nossa ordem jurídica? O respeito à ordem jurídica, ela vai pelo princípio da isonomia e pela imparcialidade. Ou seja, só existe devido processo legal se eu tenho julgadores imparciais. E eu perco essa imparcialidade a partir do momento que o julgador vai ter direito a 2 votos. Na dúvida, o voto de qualidade deve prevalecer em favor do contribuinte e o ônus da prova é de responsabilidade do fisco. Ora, se ela não conseguiu provar de uma maneira contundente que houve realmente aquela infração, e hoje nós estamos num momento assim que, na realidade, não são bem infrações. São os famosos planejamentos, são as formas como estão sendo interpretadas essas operações que, durante anos, foram aceitas. Hoje, ninguém há de negar que existe um viés arrecadatório, muito justo, o Estado precisa arrecadar, mas existe um viés arrecadatório e isso está indo de encontro exatamente aos direitos do cidadão. Aí vem, o voto de qualidade significa o duplo voto do presidente, o voto do presidente teria um peso maior, a decisão final será sempre do presidente, que é do fisco. Ele sozinho decidiria tudo. E aí eu cito aqui o próprio ministro Barroso, que é homenageado desse congresso, onde ele deu na revista do IBRAC, né, ele publicou dizendo: atribuir 2 votos ao mesmo indivíduo no âmbito de um órgão judicante colegiado viola a garantia constitucional da imparcialidade. Sim, corolário do devido processo legal. Por quê? Confere influência dupla a uma pessoa na decisão, maximizando o risco de parcialidade em vez de minimizá-lo. O segundo voto será necessariamente igual ao primeiro e não o resultado de uma nova apreciação livre e autônoma dos elementos apresentados nos autos. Eu acho que ele foi bastante feliz neste momento, onde colocou exatamente o ponto fulcral de por que o voto de qualidade ele é inconstitucional. Por quê? Ele viola os princípios democráticos que são a base da nossa ordem jurídica. Violado isso, tudo pode. Isonomia, igualdade, paridade de armas entre as partes. Ora, se você tem representantes do contribuinte, representantes da Fazenda, e o da Fazenda, que já votou uma vez e, por conta do voto dele, empatou, ele votar novamente para desempatar, isso fere a mínima base do que seja a imparcialidade. Então, aqui, para mim, sim, o voto de qualidade é constitucional, até porque tem em todos os tribunais. Não é o fato de existir outros tribunais que qualifica isso, nem no regimento interno do Supremo. O que qualifica é que tem que haver um critério para desempatar quando houver empate. Mas lembrando sempre que a maioria dos órgãos, a composição não são de fiscais do próprio órgão, são pessoas terceiras, ou são órgãos imparciais, né? Então, isso precisa ser revisto, essa forma de composição do órgão. A imparcialidade, o devido processo legal, que tem a imparcialidade como um dos seus elementos base, né? A ausência de proporcionalidade e razoabilidade.
o contribuinte já lançou, interpretou, e vem o fisco anos depois e diz: não gostei de sua interpretação, ou o próprio fisco diz: eu mudei a minha interpretação. O fisco já constituiu o lançamento de forma unilateral de acordo com a sua interpretação. Existe, sim, uma proximidade entre o direito penal e o direito tributário. Ambos lidam com fundamentos da pessoa, do administrado, do cidadão. Liberdade no direito penal e patrimônio no direito tributário. Aplica-se, então, da tributação o mesmo postulado que existe no direito penal. Indúbio pro contribuinte, porque é um dos fundamentos, desde que mundo é mundo, né, que existe exatamente para, em caso de dúvida, sempre deverá prevalecer a decisão que seja mais favorável ao acusado. Obrigada.